Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Jomábia e hoje a gente vai falar um pouco sobre a adição de números naturais. A adição é uma das principais operações matemáticas. Ela está associada à ideia de juntar ou agrupar elementos de conjuntos. Então, quando a gente fala em adicionar, vem logo a ideia de somar, de unir. E a adição, ela está juntamente conosco no nosso cotidiano, na nossa rotina diária. Certo? Vejamos aqui o exemplo. Temos aqui 4 mais 2, 4 unidades mais 2 unidades, que dá 6 unidades. Então, como realizar uma adição? Somar torna-se complicado quando colocamos números maiores. Enquanto a gente precisa adicionar números menores, até mentalmente a gente consegue fazer ou contando nos dedos, mas quando o valor numérico é maior, aí complica um pouco mais. Por exemplo, para determinar a soma de 1.563 com 1.432, devemos primeiramente armar a operação. O que é armar a operação? É montar a continha para poder somarmos um número com o outro. Esse processo ele consiste em colocar um número sob o outro. O que é sob? É embaixo. De maneira que as unidades do primeiro número fiquem sob as unidades do segundo. Assim como as dezenas do primeiro número devem ficar sob as dezenas do segundo, e assim sucessivamente. Quando você montar a conta, um número tem que ficar abaixo do outro. A ordem dos valores não importa se o menor valor ficou em cima, se o menor valor ficou embaixo, não importa. O que importa é que fiquem alinhados dezenas, unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. Vamos ver aqui um exemplo. Vejamos aqui. Temos 1.563 e sob ele, abaixo, colocamos 1.432. Vamos contar do fim para o início, do final para o começo. Vem as unidades, depois as dezenas, as centenas e as unidades de milhar. Percebam que vem um abaixo do outro alinhados. Agora, para determinar o valor da adição, basta somar termo a termo os valores da tabela anterior, isto é, somar unidade com unidade, aí seguindo dezena com dezena, aí seguindo centena com centena. Vejamos, no final, as unidades temos 3 mais 2. Aí, seguindo adiante, temos a linha da dezena, 6 mais 3. Depois vem a linha da centena, 5 mais 4. Depois vem a unidade de milhar, 1 mais 1. E assim por diante. Então, percebam que apesar de ser um valor significativamente alto, as somas são de números simples, porque 3 mais 2 você faz mentalmente esse cálculo, que dá 5. 6 mais 3 você faz mentalmente ou rapidinho conta no dedo. Nos dedos, 6 mais 3, 9. 5 com mais 4, 9. Então, é um cálculo de valor significativamente alto, mas que dá para fazer mentalmente. É simples. Mas aqui já vejamos aqui um exemplo com um número mais complexo. Determine a soma entre os números 5.854 e 4.217. Novamente, o primeiro passo é o quê? Nós vamos armar a operação entre os dois números, da mesma forma que foi feito no exemplo anterior. Número abaixo de número, alinhado, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Só que não importando se o 5.854 está na parte de cima ou na de baixo. Ou se o 4.217 tivesse o inverso, viesse em cima, não tinha problema. O que importa é que venha alinhado unidade com dezena, com centena e assim sucessivamente. Agora vamos
fazer os cálculos. Ao somar termo a termo, observe que a soma das unidades ultrapassa sua capacidade. Lembra que lá na outra eu falei que era simples? 6 mais 3, dá para contar na mente ou nos dedos, que dá 9. Aqui já aumenta um pouco, assim como a soma das centenas. Quando isso ocorre, existe uma maneira simplificada de realizar esse procedimento. Basta subir o número que passa em cada casa para a casa da ordem seguinte. Mas como assim, professora, passar para a casa da ordem seguinte? Quando você faz esse cálculo aqui do final para o começo da unidade, a gente começa a somar pela unidade. Você vai somar quem aí, nesse exemplo? 4 mais 7. Então, 4 mais 7 dá quanto? Dá 11. Já ultrapassa, já não é mais uma unidade, é uma dezena. 11. Então, você não pode colocar o 11 aí. Você vai colocar a unidade, o 1, e a dezena, o valor da dezena, que é o outro 1, vai subir lá para a próxima casa, que é a dezena. Vai ficar lá no alto, em cima do 5. Você vai pegar o 1 da dezena, do resultado, e somar com o 5, que dá 6, com mais um, 7. Então, já somamos unidade, dezena. Agora, vamos somar a centena. 8 com mais 2, que dá 10. Novamente, temos 2 números aí que não pode ser colocado no resultado. Quem é que você vai colocar desse 10? O último número, que é a unidade, que é o 0. E a dezena, que é o número 1, você leva ele lá para o alto, lá para o próximo termo, que no caso é o 5. Ficando da seguinte forma: 1 mais 5, 6. 6 com mais 4, 10. Então, você tem que memorizar o seguinte, que quando o valor, o resultado da soma der dezena, vai permanecer na resposta a unidade e o número que faz parte da dezena vai subir para o termo seguinte. Isso até completarmos o cálculo total, certo? Então, para a gente memorizar nós iremos exercitar. Agora, a seguir, nós vamos resolver algumas questões para melhor aprendermos, tá certo? Porque, na verdade, a gente só consegue aprender praticando. Então, vamos lá, meus amores, beijos e até a próxima.